glorificar o nome do Senhor com as palmas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Coloca-se todos de pé, em nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos 119. Aleluia, a partir do versículo 9. Livro de Salmos 119, a partir do versículo 9. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, 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 santo és o teu nome, Jesus, glória a Deus. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor és merecedor, Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus. Livro de Salmos 119, a partir do versículo 9, todos encontraram na glória a Deus. Podemos ler, diz aleluias. Aleluia, amém. Então vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos 119, versículo 9, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Senhor Deus e Pai, a tua poderosa palavra, Jesus, foi lida neste momento, diante, ó Deus, da tua igreja. E eu peço, meu Deus, ao Senhor, que pela tua misericórdia, Pai, usa os meus lábios e fala com o teu povo, conforme a tua vontade, para a honra, glória, louvor, exaltação e adoração do teu nome, ó Deus. Amém. Aleluia, Jesus, pode se assentar. Louvado seja Deus, pode exaltar o meu Jesus. Aleluia. O título do Salmo aqui 119 diz: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E neste salmo nós podemos ver relatos de algumas pessoas, né, irmãos? Porque vemos que este salmo é bem separado, nome por nome. O que, aleluia, Jesus nos dá a entender que são relatos de pessoas, aleluia, Jesus, diferente, mas porém todas com o mesmo objetivo: alcançar a vida eterna, alcançar a salvação, independente de tudo que tivesse que enfrentar nesta terra. Porque nós vemos aqui relato de pessoas que estavam sendo perseguidas. Nós vemos aqui relatos de pessoas que estavam sendo afligidas, estavam sendo humilhadas, aleluia, por causa da palavra, mas que porém em todo tempo falava: Senhor, ainda que eu seja afligido, ainda que eu seja perseguido, ainda que eu seja caluniado, de maneira alguma desistirei dos teus caminhos, de maneira alguma desistirei da tua palavra ou deixarei de obedecer os teus mandamentos. Então nós vemos que este salmo é um complemento, aleluia, Jesus, para a nossa vida espiritual, para que nós possamos saber e entender tudo o que nós poderíamos passar enquanto vida nós tivéssemos nessa terra, mas que porém guardasse um único objetivo no nosso coração: alcançar a vida eterna, ver um dia a face do Pai. Porque nós vemos que não somos as únicas pessoas a sofrer, aleluia, Jesus, ou a padecer às vezes, simplesmente por querer ser obediente à palavra de Deus. Porque aqui tem vários relatos, né, irmãos? Você vai ler este Salmo 119, você vai ver diversas pessoas, aleluia, falando acerca da tua experiência para com Deus, falando acerca da vida a qual estavam levando, mas em todo tempo glorificando o nome do Senhor, não murmurando, não blasfemando, não maldizendo, mas em todo tempo dizendo: Senhor, o meu
objetivo é um dia contemplar a tua face. Ajuda-me para que eu possa passar as lutas. Ajuda-me para que eu possa passar as aflições, as perseguições, tudo que eu tiver de passar nesta vida, mas porém não me deixe desistir dos teus caminhos. Não me deixe desistir, aleluia, Jesus, das tuas promessas. E nós vemos que o segredo disso tudo, irmãos, está no versículo 11 aqui que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque este é o segredo, aleluia, Jesus, que nos garante a nossa salvação, que nos garante, irmãos, a vida eterna. Guardar no nosso coração, na tábua do nosso coração, os mandamentos de Deus. Não somente nos dias de bonança, não somente nos dias de alegria, não somente quando tudo está no nosso controle, mas em toda ocasião da nossa vida, guardar os mandamentos de Deus e pegá-los como conselhos para obedecer. Nós podemos ver no Salmo 1, que traz uma promessa: bem-aventurado, aleluia, o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E aqui você pode ver também no versículo, aleluia, 23, que diz assim: enquanto os príncipes se colunhavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros. Então observa bem, irmãos, no momento de adversidade, no momento de luta, no momento de aflição, aleluia, este servo do Senhor aqui diz: nos momentos a qual mais me perseguiam, que falavam contra a minha vida, eu meditava nos teus estatutos. Por quê? É somente observando a palavra de Deus para agir conforme Deus quer. Tudo que nós passamos em nossa vida, existe uma resposta dentro da Bíblia para a nossa situação. E por isso que a Bíblia é a maior conselheira do cristão. Porque tudo que nós precisamos saber para alcançar a vida eterna encontra-se dentro da palavra de Deus. Como agir nos dias que estamos tristes, né? A palavra diz assim: se está triste, ora, né? Se está contente, louve. Então, em todo momento, nós devemos fazer algo para estar exaltando e glorificando o nome do Senhor. Porque nos dias de adversidade, muitas vezes a nossa vontade é somente chorar. Nós não temos forças, aleluia, para louvar. Nós não temos forças, aleluia, Jesus, para glorificar. Por isso que a palavra de Deus diz: no dia que você estiver triste, ora. Porque no dia que sentimos angustiado, é o dia que mais sentimos a necessidade de nos abrir com alguém. É o dia que mais sentimos a necessidade de conversar. Ainda que não temos força para cantar, nós sentimos dentro de nós aquela necessidade de que precisamos falar com alguém para não explodir, né, irmãos? O dia a qual nosso coração está tão doído, o peito está doendo tanto por causa das lutas, por causa da tribulação, por causa da angústia. A palavra de Deus diz que o nosso Deus está sempre pronto a nos ouvir, está sempre pronto a nos atender. Mas o que acontece no dia de hoje? Que os cristãos têm deixado de confiar em Deus para confiar nas outras pessoas e escandalizando ainda o Evangelho de Cristo. Por quê? Ao invés de dobrar o teu joelho e falar: Senhor, meu coração está doendo, Senhor, eu estou aflita, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu preciso de um socorro. Muitos vão até a casa de um ímpio e começam a reclamar da tua vida, começam a falar coisas que não convêm, e começa então a escandalizar o Evangelho, a escandalizar o nome de Cristo e fechando a porta da salvação para pessoas que estão em pior situação do que você. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, o diabo está escravizando alguém lá no mundo com uma depressão maligna. E aquela pessoa está no teu coração: eu não aguento mais, eu quero tirar a minha vida, para mim não tem mais solução, para mim não tem mais jeito, eu quero
Porque até mesmo essa pessoa que está dentro da igreja, olha a situação a qual se encontra, olha a situação a qual vive, e em seguida aquela pessoa se suicida. E o que acontece? Amanhã você está bem e aquela alma partiu para o inferno. Sabe por quê? Amanhã você está bem porque Cristo está te sustentando. E aquela pessoa não tinha força nenhuma para continuar. E você, ao invés de ajudar, foi lá e matou um pouquinho de esperança que ainda existia naquela pessoa. Matou um pouquinho de esperança que ainda aquela pessoa via em Cristo. É por isso que a palavra de Deus orienta. No dia que você estiver em adversidade, chora para Deus, porque Ele é o teu sustento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, hoje você está chorando, hoje você está sofrendo, amanhã ou depois, aquilo ali para você foi somente uma experiência, aquilo ali para você foi somente um aprendizado, mas aí você foi, abriu a tua boca e falou o que não devia falar para pessoas que não estavam prontas para receber, para pessoas que não estavam prontas para ouvir aquilo, e complicou ainda mais a vida daquela pessoa. Irmãos, nós que conhecemos a Deus, nós temos que ter o máximo cuidado da nossa salvação e da salvação daqueles que estão a perecer. Porque por falta de sabedoria, muitos cristãos, ao invés de levar o ímpio para a porta da salvação, têm terminado de matar o restinho. Então, se você está passando luta, fala com Deus a tua luta, que Ele está pronto para te ajudar. Se o teu coração está doendo, está sofrendo, está chorando, fala com Deus que Ele está pronto para solucionar a tua causa, mas não escandalize o Evangelho de Cristo. Não escandalize a palavra de Deus, porque isso nos será cobrado, irmãos. Nós seremos julgados por cada palavra que sai da nossa boca. Você falou aqui, saiu, você nem viu, mas você não sabe o efeito que aquilo fez no coração ou na mente daquela pessoa que te ouviu. Por quê? Pode ser que aquela pessoa está passando uma situação pior do que a tua, e esperando ouvir da tua parte como um servo, como uma serva de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de refúgio, uma palavra de esperança. E então o cristão começa a maldizer, começa a reclamar, começa a blasfemar, começa a murmurar para pessoas que não estão prontas para ouvir. E a situação espiritual daquela pessoa vai ao pó. E sabe o que acontece? No outro dia, quando você estiver bem, na outra semana, quando você estiver melhor, aí você vai pregar para aquela pessoa: Jesus te ama. E aquela pessoa fala: ah, mas a minha vida está assim, assim, assim. Eu até que pensei mesmo que se eu fosse para a igreja, a situação ia melhorar. Mas quando você falou a tua luta toda para mim, eu vi que não tem mais solução para a minha vida. E como vai se sentir o cristão nessa hora de ter escandalizado a palavra de Deus? Aí naquele momento você já está bem, você já está firme, mas aquela alma encontra-se pior do que estava pelas palavras que saíram da tua boca. Então nós devemos, irmãos, ter sabedoria, nós devemos ter autocontrole. Se você está sendo afligido por alguma coisa, lembra que todos os profetas, todas as pessoas na Bíblia que foram bem-sucedidas na presença de Deus, viveram situações piores que a sua, mas venceram. Sabe por quê? Porque eles confiavam verdadeiramente em Deus. A palavra de Deus diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi apedrejado, irmãos, ele morreu por causa do Evangelho. Mas por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E quando tinha que chorar, quando tinha alguma coisa a falar, eles falavam com a pessoa certa, que é Deus. Fala com Deus a tua luta, pois através de você falar com Deus, você será um homem cheio do Espírito Santo. Você será uma mulher cheia do Espírito Santo, porque a cada vez que você se abre mais para com Deus, a cada vez que você se rasga mais na presença de Deus, você alcança maior comunhão para com Ele. Você alcança mais
até mesmo dentro de igrejas, hoje eu entendo o porquê. Antes, muitas vezes, eu não entendia, eu falava, Senhor, o porquê de tudo isso? Senhor, eu não vou suportar, Senhor, me dá força, Senhor, me dá graça, senão eu não vou resistir. E eu ficava pensando o porquê de tudo isso. E certa vez, a pessoa que era dirigente da minha igreja, né? Ela pegava bastante apertado para comigo. E eu falava, por quê? Que aperta tanto comigo e com as outras é mais frouxo, né? Será que isso é perseguição? Eu pensava. Será que a própria pessoa que está à frente da obra está me perseguindo? O porquê de tudo isso que eu estou vivendo? Certo dia ela chegou até mim e falou, um dia você vai entender. A obra de Deus na tua vida é muito grande e você tem que estar preparada. Você tem que estar pronto, ou seja, aquilo que eu passei naquele tempo e ainda outras situações, hoje tem pessoas que vêm conversar até mim e pedem os mesmos conselhos daquilo a qual eu vivi antigamente para que ela possa vencer hoje também. Experiências a qual você passou na presença de Deus, o Senhor vai enviar alguém até você com aquela mesma luta, com aquela mesma dificuldade, com aquele mesmo problema para que você conduza ela ao caminho da sabedoria, que é a palavra de Deus, para que você conduza ela ao caminho da salvação. Então tudo, irmãos, tem um propósito. Vamos ter cuidado, ainda que os dias são difíceis, quando nosso Deus estiver voltando, irmãos, quando estiver às portas assim como está, as coisas vão se agravar ainda mais. Aí é que o crente vai ser afligido de verdade. As coisas que nós estamos passando ainda estão muito fácil, né? Mas vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque infelizmente o que eu tenho a dizer para a igreja é que dias piores virão. Ou seja, à medida que o Senhor, aleluia, se aproximar para arrebatar a tua igreja, maior vai ser a fúria do diabo contra a igreja de Cristo. Nós estamos vendo vários rumores de vários acontecimentos a qual está vindo ao encontro, não digo do nosso país, mas do mundo inteiro. A cada dia nós vemos notícias que falamos, Senhor, o Senhor vai dar o livramento, Senhor, será que não vai acontecer, irmãos? Ainda que não aconteça nesse presente momento, mas as escrituras bíblicas, ela vai se cumprir. E você tem que estar pronto para se encontrar com Deus. Não é tempo de ficar se descabelando por causa das pequenas coisinhas que nós passamos no nosso dia a dia, não. Não é tempo de ficar pensando em voltar atrás por causa das lutas pequenas que nós estamos enfrentando hoje, não. Quem vai dar a nossa salvação não é marido, não é esposa, não é irmão, não é vizinho. Quem vai dar a nossa salvação é o nosso Deus. Então, a todo tempo nós temos que pensar como está a nossa vida para com Deus. Como está, irmãos, a nossa situação diante do Senhor. Ele é que vai conceder a salvação para cada irmão, para cada irmã. E quantos têm pensado, eu tenho que agradar o vizinho, eu tenho que agradar meu filho, eu tenho que agradar o irmão, eu tenho que agradar a irmã, mas o Senhor pergunta para cada irmão e para cada irmã nesta noite, o que você tem feito para agradar a Deus? Como está a tua vida na presença de Deus? Faça uma breve reflexão, porque todos os dias, irmãos, nós temos que fazer essa reflexão, porque será a qualquer momento. Quantas pessoas pensavam, mas eu sou muito jovem, vai ter muito tempo ainda para mim me consertar, mas ainda há muito tempo, irmãos. Estive observando, o diabo não está brincando de ser diabo, não. Nos últimos tempos, ele está intensificando a sua tarefa assim contra a humanidade. E nós estamos vendo nitidamente a ação de Satanás contra as almas. Ele não está brincando de ser diabo. Dias atrás eu estava comentando com meu esposo. Olha o quanto Satanás tem infiltrado na mente de pessoas por pequenas coisas, por pequenas brechas e levando essas pessoas à loucura. Hoje muitas pessoas por pequenas coisas
encontra-se com distúrbios mentais, né, irmãos? E nós sabemos que isso é o quê? Obra do diabo. Levar a pessoa à loucura, à perturbação, tirar a pessoa do juízo normal, é obra do diabo. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com a forma que você vive, cuidado com a forma como você conduz a tua vida, porque o diabo está procurando uma brechinha para entrar na vida do povo, para entrar na vida da humanidade e fazer grandes estragos. E o que acontece? Muitas pessoas blasfemam, falam que não deve falar, murmura de forma qual não agrada a Deus, que murmuração não vem de Deus, e abre porta para o diabo. Dias depois, encontra-se com perturbações, encontra-se em estado até piores do que esses, né, irmãos? Eu tenho visto quantas pessoas, eu tenho visto por observar, irmãos. Não vou dizer que Deus me revelou, porque eu tenho observado quanto Satanás tem agido na mente das pessoas. Há pessoas a qual você vai conversar, que você escuta cada coisa sair daqueles lábios, que você chega a falar: Senhor, tem misericórdia dessa alma, porque muitas pessoas estão usando coisas sérias como brincadeira. Muitas pessoas acham que pode falar o que quiser sem haver consequência. Muitas pessoas pensam que pode brincar da forma que quer, envolvendo as coisas de Deus sem ter consequência nenhuma. Quantas pessoas pensam: eu vou tocar no fulano, eu vou tocar no irmão, vou tocar na irmã, eu vou falar do pastor, eu vou falar da pastora, esquecendo-se, porém, que está tocando no próprio Deus. Porque tem coisas, irmãos, que ainda você olha e fala: Jesus, purifica os lábios dessa pessoa. Mas tem outras coisas que você olha e fala: isso não tem como estar saindo da boca de uma pessoa normal. Não é possível que uma pessoa que esteja com o juízo mental perfeito esteja falando essas coisas que não convém. Então nós temos visto que Satanás, irmãos, ele não tem brincado, ele tem entrado na vida das pessoas. Mas por quê? Porque muitos têm dado brecha, têm brincado com coisas que não convém brincar. Então cuidado com as palavras que você pronuncia, cuidado com a forma que você vive, cuidado com onde você coloca os teus pés, porque quando as pessoas vão se aventurar, né? Eu vou ali naquele lugar hoje, mas só para ver no que vai dar. E já abriu uma brecha para o diabo. Se não for pela misericórdia de Deus, Satanás entra, arrebenta, ainda leva a pessoa à loucura e depois de tudo ao suicídio. Eu estive lendo uma pesquisa, né, irmãos, que diz que a depressão está sendo a doença do século 21. A doença que tem levado várias pessoas a óbito, a doença que tem matado diversas pessoas. E eu fiquei olhando, lendo aquele conteúdo, pensando: meu Deus, misericórdia da humanidade. E ainda muitas pessoas dentro da igreja brincando de ser crente. Por que eu estou dizendo isso? Satanás não está brincando, irmãos. Não é tempo, não é hora, não é momento de brincar também não. Você tem que entender que com Deus é tudo ou é nada. O diabo está furioso com as almas, com a humanidade, para uma oportunidade que tiver, arrastar essas almas para o inferno. Como eu disse no início da pregação, então que as suas palavras, irmãos, a tua vida, o teu testemunho seja luz. Vigia em toda a tua maneira de viver, porque sem que você perceba, você pode lançar uma alma no abismo, uma alma na perdição. Porque algo que você falou, que não devia ter falado, o mau testemunho que você deu, a qual você não devia ter dado. Para você foi somente um momento, mas aquilo fez estragos na mente e no coração de uma pessoa. E muitas vezes estragos irreparáveis. Aí você pensa: não, mas foi só um momento. E se aquela pessoa descer à sepultura? E se aquela pessoa descer ao inferno? Você acha que não terá cobrança de Deus para contigo? Você acha que ficará tudo por isso mesmo? O conhecimento que Deus te deu é para pregar boas novas, é para dar bom testemunho, é para viver a palavra de Deus. Se você está aflito, chora, né? Se rasga na presença de Deus. Eu vejo às vezes
pessoas que vêm até mesmo na frente, irmãos, verdadeiramente contar derrotas. Eu observo, eu falo, Deus, tem misericórdia, porque você não deve vir à frente para contar derrotas, não. Você tem que vir à frente para contar bênção, para contar maravilha, para contar milagre. Se você está necessitado de oração, chama pessoas em particular que esteja preparado espiritualmente para te ajudar naquilo que você está vivendo. Agora vem aqui e começa a contar derrotas. Primeira vez que o católico está na igreja vai ficar escandalizado. Uma pessoa que está vivendo situação, sabe lá o que lá fora, vem em busca de uma providência e vê o cristão aqui contando derrota. Misericórdia, irmãos. Tem pessoas que pegam o microfone e começam a chorar no microfone. Ah, eu acho que Deus vai me dar a vitória, não, mas eu vou continuar insistindo, irmão. Isso é entre você e Deus. Se Deus está permitindo você passar, é porque Ele te preparou para passar e amanhã Ele quer te entregar uma vitória. Mas e aquela pessoa, se for a primeira vez que ela está vindo na igreja? Ela não tem o conhecimento que você tem. Ela não tem experiência com Deus da forma que você tem. Ela não tem conhecimento do mistério de Deus conforme você tem. Então, muito cuidado, irmãos. Não abra a tua boca para pronunciar derrota. Ah, irmão, mas eu estou passando luta. Aquele dia para mim estava horrível, estava terrível. Vamos orar por você. Mas pessoas que Deus capacitou para isso. Pessoas a qual Deus já preparou para ouvir tudo o que você tem para falar. Porque Deus concedeu experiências a essas pessoas que estão à frente da obra, ou às vezes que estão no banco, mas que têm vida com Deus, pessoas preparadas com Deus. Cuidado, irmãos, não vamos escandalizar o Evangelho de Cristo, não. Ora, chora, na presença de Deus, pede ajuda, mas não escandaliza o Evangelho de Cristo. Ai daquele que de alguma forma, de qualquer maneira que seja, escandalizar o Evangelho. E ai daquele pequenino que veio buscar ajuda e você, ao invés de ajudar, matou um pouquinho de esperança que havia dentro daquela pessoa. Muitos aqui, eu tenho, graças a Deus, 14 anos de Evangelho, Outro lá, irmã Nilce, tem quantos anos, irmã Nilce, de Evangelho? 27 anos, O irmão Antônio já tem 5, 7, irmão Antônio? Por aí de Evangelho. Mas tem pessoas que estão vindo a primeira vez na igreja. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja a primeira vez, irmãos, eu chorava tanto, da forma a qual eu via, eu chorava, que tinha uma placa escrita assim na parede da igreja: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu olhei para aquela palavra, eu senti fortemente Deus falando comigo naquela palavra, e eu chorei o culto todinho. A palavra, a mensagem foi tremenda, eu sentia que Deus falava comigo a todo momento, e eu pensava: Senhor, eu vou ter um alívio, Senhor, eu vou ter um descanso. Ninguém sabe o que eu passo, mas o Senhor sabe o que está dentro de mim. O Senhor sabe a minha mente, é por isso que o Senhor está falando dessa maneira comigo. E aquele culto foi maravilhoso, irmãos. Agora pensa, se fosse a primeira vez que eu estivesse indo na igreja, viesse o irmão na frente, o pregador começasse a falar derrota. Viesse o irmão na frente e começasse a falar derrota. Eu ia olhar assim e falar: Jesus, não tem jeito para mim não, porque parece que os irmãos estão pior que eu. Parece que a situação dos irmãos está pior que minha, que Deus é esse? Aí o que acontece? Amanhã aquela irmã ia estar de pé, e eu, como era a primeira vez que estava na igreja, ia querer voltar nunca mais, pensando que já não tinha mais jeito. E sabe lá o que Satanás ia me induzir a fazer depois? Porque muitas pessoas vão dentro da igreja buscando socorro de Deus, e quando não encontra, Satanás coloca na mente dela: você tem que morrer. Não adianta mais não, é o fim de tudo, não tem mais esperança, não tem mais jeito, amarra logo uma corda no teu pescoço, olha, termina logo com isso tudo, porque não tem mais esperança nenhuma. E aquela pessoa começa a falar: é verdade, conheço aquela irmã tantos anos caminhando para a igreja, conheço aquele irmão tantos anos com a Bíblia debaixo do braço, e vive choramingando. Eu acho que não tem jeito mais não.
E Satanás começa a trabalhar na mente daquela pessoa para ela cometer o pior. E o que acontece? Amanhã você está glorificando, oh, Deus venci uma luta, Deus venci a minha prova, e aquela pessoa que estava com aquela pessoa se encontra, porque não estava preparada para receber aquelas palavras. Então, cuidado, irmãos. Tenhamos sabedoria, porque Jesus está voltando e vai querer ver tudo que nós fizemos para Ele. Agora eu te pergunto, você tem feito bem em prol do Evangelho de Cristo? Você tem granjeado para Cristo? O que você tem feito para Deus com a pequena coisa que Ele te deu nas tuas mãos, que são as ferramentas espirituais para trabalhar para Ele? Você tem trabalhado? Ou você tem deixado a luta te calar? Você tem deixado a dificuldade te parar? Você tem deixado a aflição te parar, irmãos? Em tudo dê graças. Hoje nós estamos aqui. Amanhã nós não estaremos mais. Muito em breve nós vamos estar com Cristo. Isso é, se as suas obras forem encontradas justas na presença de Deus. Aleluia, amém, irmão. Somente até aqui. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito de Deus fale em cada coração. Pode glorificar o Rei Jesus com palmas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vou passar para o pastor Eduardo, que vai fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me tocar. Receba o nome de Deus com mais palmas. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Uma palavra boa, tá aí. Não vou orar por revelação, hoje tem pouca gente. Domingo foi orando por revelação a longa distância também. Mas fizemos um teste aqui, né? E acho que a palavra foi boa, né? Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para terminar o culto. Pai, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia e compaixão de nós. Perdoa nossos pecados. A palavra foi pregada, nossas mãos estão lavadas. Senhor, eis-nos aqui, faz de nós o que quiser, como bom parecer a teus santos olhos.